Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Chegamos no último sábado do mês de maio de 2020. Hoje é dia 30, gente. Amanhã já é dia 31, último domingo do mês de maio, mês da família, né? Ô, glória! Brevemente a gente vai estar podendo estar juntos no mesmo local, cultuando ao Senhor, mas por enquanto, você aí na sua casa, de frente para o seu notebook, para o seu celular, né? Através da página da igreja, no Facebook .com/pibre. A nossa igreja está sempre transmitindo os cultos aos domingos às 19 horas, tá? Se você ainda está sem igreja, se você, de repente, a sua igreja grava em outro horário, se você quiser participar com a gente, todos os domingos às 19 horas na página da igreja, facebook.com/pibre. Nossa igreja também tá fazendo lá e compartilhando e transmitindo o nosso culto. Amanhã é o último culto do mês de maio. Gente, que interessante, né? Deus está providenciando esse momento para a gente viver dessa forma. Você na sua casa, eu na minha. Quando a gente se encontra na rua, é só um tchau de longe, sem abraçar. Aí às vezes a pessoa vai com o cotovelo assim, né, para dar, dar um oi. O brasileiro inventa cada moda, né? Porque a gente quer encostar no outro. Nossa, a gente está sentindo falta de abraçar, de beijar, nós somos os beijoqueiros, né? Mas enfim, Deus permitiu isso e com isso tudo ele tem nos ensinado grandes lições, grandes coisas, não é verdade? Pois bem, gente, nós estamos no livro de Romanos, o livro abençoado, também cheio de doutrinas, cheio de ensinamentos muito profundos, riquíssimos aqui. O apóstolo Paulo dá uma aula de doutrina, aula de Bíblia para nós. E nessa aula, com certeza, existem as pauladas do apóstolo Paulo. É muita paulada na nossa cabeça, porque assim como esses crentes aqui estavam pensando equivocadamente naquele tempo, muitos hoje também pensam equivocadamente sobre o que é a graça de Deus, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente, porque muitas pessoas acham que vivendo debaixo da graça de Deus pode continuar vivendo a sua vida cometendo qualquer tipo de pecado. Tá tudo bem, porque Deus é gracioso. Nós somos perdoados, nós somos justificados. Não é assim que a gente está aprendendo no livro de Romanos? Nós que aceitamos Jesus Cristo estamos justificados. Pronto, não tem mais que sofrer, não tem mais que ficar pensando que eu vou para o inferno, eu estou na graça. Mas não é bem assim, não. Né? Então a gente vai ler hoje pausadamente o capítulo 6, só que também nós vamos dividir esse capítulo. Vai ser do 1 ao 14. Nós vamos ler do 1 ao 14 hoje e tirar aqui algumas reflexões, alguns pontos aqui para a gente comentar um pouquinho, tá? Então, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Romanos 6, de 1 a 14, pega seu lápis, se você quiser marcar alguma coisa, com certeza você já tem algum versículo aí que você já leu, que você já decorou da palavra de Deus, que são versículos muito falados, não é? Então, provavelmente você já, com certeza, já leu Romanos várias vezes, mas existem alguns capítulos, alguns versículos, né, que estão sempre na nossa boca, né? De repente aí vai aparecer um aí do capítulo 6 que você gosta muito de falar, e muitas vezes a gente acha assim, olha, eu sei que tá na Bíblia, mas eu não sei o endereço, né? Assim, a gente esquece e tá lá no livro de Romanos, de repente, né? Mas vamos lá então, gente. Mas antes de ler a Bíblia, vamos orar? Vamos buscar a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo sempre na nossa vida, nos dá discernimento para a gente entender a palavra de Deus. O que está todo mundo aqui querendo é compreender as Sagradas Escrituras. E nós vamos pedir a esse Espírito Santo para iluminar nossa mente, para limpar nossa mente, para que a gente entenda o valor, né, dessa palavra para o nosso coração. Entendendo, a gente possa praticar com mais esmero, com mais zelo, né? Tudo que está escrito na palavra do Senhor, porque assim nós vamos agradar o nosso Deus. Assim nós estamos no caminho da santificação, porque quando a gente quer agradar a Deus e quer fazer mais e fazer melhor para Deus, isso se chama santificação. Deus merece o nosso melhor. Então vamos pedir esse Espírito Santo para nos libertar de alguns paradigmas, né? De algumas coisas que de repente aprisiona a minha mente, né? Que ele me liberte de todas as coisas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque tu és o nosso Pai. E muito obrigada, Pai,
porque agora, nesse momento, estou entrando na tua presença para te pedir que o Senhor nos dê uma unção do teu Espírito Santo de discernimento, para que a gente compreenda as tuas palavras. Que o teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos enxergar o profundo nas suas sagradas escrituras e assim a gente tenha um real sentido na nossa vida e possamos fazer as coisas com firmeza, sabendo o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Senhor Deus, nos dê esse discernimento. E eu quero já te pedir também que o Senhor abençoe cada um irmão meu, cada irmã que tem levado a sério o livro dos Romanos e os seus ensinamentos. Senhor, purifica a sua igreja e conte conosco, Senhor, para essa obra maravilhosa que o Senhor deseja fazer aqui no nosso Brasil. Conte conosco, estamos nos preparando, Senhor, para o Senhor nos mandar para a frente de batalha. Ó Deus dos exércitos, nós somos a tua igreja e não queremos partir desse mundo sem cumprir com excelência a missão que o Senhor deu para cada um de nós. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, vamos lá então, Romanos 6, de 1 a 14. Vou lá, hein? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Gente, Paulo tinha acabado de falar aqui antes no capítulo 5, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por conta disso, as pessoas acham assim, então agora eu posso pecar à vontade? Porque aí, né, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus e estamos livres disso aí. Mas olha só o que ele fala. Não é bem assim. A mensagem da graça, ela precisa mudar o seu comportamento. A mensagem da graça não é uma mensagem responsável, tá? Aqui no capítulo 6 e esses dois primeiros versículos, ele está dizendo que nós somos mortos para o pecado. Então, o que é uma pessoa morta para o pecado? É que nunca mais vai pecar? Infelizmente não, né, gente? Mas nós somos mortos, nós estamos mortos para o pecado, no sentido de que esse pecado não me controla mais. Eu tenho domínio. Não é o pecado que quer me controlar que vai me controlar. Ainda há no cristão a presença, né, dos desejos pecaminosos e tal. Tem um desejo no nosso coração, porque nós somos falhos e existe pecado dentro de nós, mas isso que está em nós, que é pecado, não nos controla mais. Tá? Então, quando o apóstolo está dizendo que nós morremos para o pecado, quer dizer que ele está diminuindo na nossa vida. A gente tinha o hábito de, né, ter muitos pecados em várias áreas, e isso vai diminuindo. O pecado está se enfraquecendo dentro de nós, tá? E isso se chama santificação, né? Quando você consegue controlar os seus desejos, consegue controlar esse impulso do pecado. Quer dizer que você está morta para o pecado, você está morto para o pecado, tá? Ele está enfraquecendo a cada dia mais para a glória de Deus, tá? Então, vamos lá. Versículo 3 a 5 agora. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, olha só. Às vezes a gente comete alguns equívocos e assim alguns excessos quando a gente fala assim, esse corpo aqui é pecador, é pecaminoso e tal. E às vezes fica só no sentido do corpo físico. Mas não é o corpo físico que é pecador, né? É o pecado que habita em nós que domina o corpo físico. Tá? Então, às vezes a gente acha assim, que esse barro aqui, né, esse sangue aqui é pecaminoso. Não, é o pecado, né, que habita dentro de mim, que controla aqui o meu corpo físico, as minhas sensações e emoções, é o pecado, tá? Então, isso não quer dizer que nosso corpo físico que é pecaminoso, mas o pecado, ele se expressa através do nosso corpo físico.
Tá? Então, muitas vezes a gente fala, né? Ah, esse corpo aqui, ó, esse corpo. Não, não é o corpo, não, é o desejo do seu coração, é a sua mente. Tá? É a sua mente. O pecado habita lá na mente. Tá? Ele habita no nosso coração. E infelizmente, gente, nós somos pecadores, nós somos pecadores. E como o apóstolo Paulo está ensinando, nós precisamos morrer para ele. E aqui ele começa a falar, né, do velho homem, do novo homem, e coloca a figura do batismo. Muito interessante a gente pensar aqui na figura do batismo. Se nós morremos com Cristo, quando a gente está ali, né, descendo as águas do batismo, nós estamos morrendo com Cristo. E quando a gente sobe as águas, nós estamos ressuscitando com Cristo. Isso é o significado do ato e do cerimonial do batismo. A morte e a ressurreição, né? É a mesma coisa com Cristo. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Então é um símbolo que matei, estou morrendo para mim mesmo, morrendo, estou matando o pecado dentro de mim, estou ressuscitando com Cristo uma nova pessoa, com o velho homem para trás. Agora é uma nova pessoa, com novas atitudes, com novidades de vida. Abrindo parênteses, batismo não salva. O batismo é um ato, é uma cerimônia, que é uma ordem de Jesus. Aquele que faz o batismo, aquele que é participante de um batismo, é porque ele já foi salvo, ele já aceitou Jesus, ele entendeu. O que ele vai fazer ali é para pública, né? Para todo mundo ficar, é o seu público testemunho, todo mundo ficar sabendo, agora eu sou um cristão, eu estou morrendo para mim mesmo e eu estou ressuscitando com Cristo. Nova vida em Cristo. Então, esse modo de viver para mim mesmo acabou. Agora eu estou vivendo para Deus, buscando santidade em Deus, certo? Agora os versículos de 6 a 11, que é um outro bloco muito interessante. 6 a 11, olha só. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu achei um comentário do John Stott, que é um grande teólogo. Existem muitas pessoas que acham ele fantástico em várias linhas de pensamento. Também acho muito válido você ler um pouco de John Stott. E eu separei aqui alguma coisa que ele fala em cima desse Romanos 6, de 6 a 11. Olha só o que ele fala aqui, ele explicando. A antiga vida de pecado se acabou, pois nós morremos para ela e começou uma nova vida de pecadores justificados. Em virtude de nossa morte e nossa ressurreição com Cristo, é inconcebível retornarmos à velha vida. É nesse sentido que a nossa natureza pecaminosa perdeu o seu poder e nós fomos libertados. Então, para a gente refletir, a pessoa que está experimentando uma nova vida em Cristo. John Stott também crê, e eu creio da mesma forma, que é inconcebível uma pessoa pensar em voltar à prática do homem velho. Porque não tem comparação, não tem como uma condição da pessoa experimentar a graça, experimentar esse amor de Deus e querer voltar às práticas velhas. Então toma bastante cuidado com a sua vida se você está sentindo prazer em pecados, tá? Se você está sentindo prazer em coisas que desagradam a Deus, se você tem prazer nas coisas que te afastam de Deus, essas coisas se chamam pecado. E quando eu gosto do pecado, é ele que está me controlando, tá? Então, quando nós somos de Deus, nós morremos para o pecado.
e o pecado vai morrendo a cada dia. E é inconcebível pensar em voltar à prática do velho homem, velha mulher. Então, eu gosto de pensar, eu sempre coloco na minha vida, assim, uns objetivos, né? Aqui na Bíblia eu conheci uma irmã chamada Zila. E essa irmã me ensinou muita coisa com o seu procedimento. Ela muito animada, muito feliz, muito alto astral, cheia de problema de saúde, mas muito alto astral para cima e assim uma senhorinha idosa e assim muito viva. E eu falava para minha mãe, mãe, a dona Zila é igual a minha avó Salomé, que também minha avó Salomé faleceu com 95 anos e ali realmente ela não tinha mais condições que né, ela ficou bem surrada na vida dela, então 95 anos para ela foi o limite mesmo, morreu de velhice. Mas a irmã Zila, eu falava e falo para minha mãe, ela assim sempre viva, sempre vivendo, sempre, não importa quantidade de dias que ela tinha vivido nessa terra, gente, ela tava sempre para cima, sabe? Então é assim, uma pessoa motivada a viver. E pensando nela e pensando em tantas outras irmãs com que já passaram aí dos 21 anos, vamos dizer assim, pessoas que são felizes, são dóceis, tá? Também não combina a pessoa, principalmente a mulher mais ranzinza, né? Vai ficando velha, vai ficando ranzinza, mas não combina uma mulher que foi a vida inteira da igreja, entendeu? Foi a vida inteira do reino, é a vida inteira convivendo com o Espírito Santo, é quando chega lá com seus 80 anos, fica rabugenta, ranzinza, não combina, gente. Quanto mais tempo com esse Espírito Santo, mais doce nós vamos ficando, mais motivado nós vamos ficando. Eu recentemente assim, tem uns 3, 4 anos atrás, eu acho que foi em 2017, que o doutor Russell Shedd faleceu, né? Que é a que eu estava até procurando, mas é da Bíblia aqui, né? O Russell Shedd, ele veio no Brasil várias vezes e tal. Ele era, acho que é colombiano. Eu não me lembro qual é a nacionalidade dele, mas ele inteligentíssimo esse homem. E ele, ao final da vida, contraiu, né, com câncer. E eu, naquele momento que ele estava meio que se despedindo, e ele mesmo nem sabia disso, mas ele estava se despedindo, eu ainda estava enfrentando a minha luta contra o câncer. E eu vi um vídeo dele. Um vídeo dele, minhas irmãs e meus irmãos, câncer tinha chegado nos ossos. E ele falava naquele vídeo com um sorriso, falando assim: olha, as dores são insuportáveis. E rindo, e numa paz, e falando assim: eu estou chegando a hora de contemplar meu Salvador. Gente, que vídeo maravilhoso! É um vídeo de despedida do Dr. Russell Shedd. Um homem de Deus viveu a vida inteira pregando o evangelho, dando aula em seminário, dando conferências. Se você procurar no YouTube, tem muita coisa do Dr. Russell Shedd. Ele veio aqui em Volta Redonda dar cursos pra gente, conferências. Um senhorzinho, gente, que quanto mais o tempo foi passando, ele foi ficando muito mais agradável. Isso é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Então é outra coisa que é inconcebível. Você ter 30 anos de igreja e ser uma pessoa extremamente difícil de lidar, difícil de agradar, difícil de chegar perto, difícil das pessoas se relacionarem, né? Nosso Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele não age dessa forma, ele vai quebrando a gente, não é verdade? Pois bem, John Stott aqui nos dá, então, essa explicação em cima do Romanos 6, de 6 a 11. Ainda, o verso 11 nos fala para nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, gente, a gente deve considerar isso como um privilégio e um direito legal. Nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Quero contar uma outra experiência. Nós estávamos numa reunião de oração com algumas meninas aqui da nossa igreja e nessa reunião de oração eu convidei uma minha amada irmã, a Beth, para pregar naquele dia. Foi um dia muito marcante, a Beth Brizola. E ela pregou e depois ela falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Falou desse jeito: se alguém afronta você, se alguém fala mal de você, se alguém coloca você, né, para baixo de chinelo, te humilha,
Não leve para o seu coração, porque você está morta. Você morreu. Então, toda aquela afronta para Sara, para Maria, para Madalena, para Cida, toda aquela afronta para Sara, não vai te causar nada porque a Sara morreu. A Cida morreu, a Madalena morreu. Gente, quando ela falou isso, sabe quando cai a ficha? É verdade. Quando eu sou afrontada, quando vem palavras de humilhação, palavras de julgamento, palavras que não são construtivas para a minha vida, eu preciso encarar o seguinte: não pode entrar para o meu coração, sabe por quê? Porque a Sara morreu. Eu não vivo mais, é Cristo que vive. Então quem está sendo afrontado é Cristo. Eu não vou me vingar. Eu não posso me ressentir. Olha, gente, que interessante, nós sabemos disso. É uma coisa simples que a gente tem que fazer um exercício, né, para praticar, para a gente não ser atingido com coisas e a gente ficar magoado com coisas, sendo que a gente já morreu para esse mundo, gente. Nós já morremos. Você está morta, morta para isso. E você está vivendo uma vida em Cristo Jesus. É Cristo que vive em você. Então, tudo que você leva, todas as afrontas, as pessoas que traem você, é Cristo que está levando isso. E se Cristo que está recebendo isso, ele tem um jeito especial de dar conta nisso, de julgar. Deixa com Jesus. Você não precisa fazer muita coisa. Amém? Vamos aprender essa lição aí, tá? Vamos lá, gente. Aí faltam mais uns versículos, né? Versículos de 12 a 14. Vamos lá. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha que interessante, hein, gente? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, quando eu entendo essa mensagem da graça, eu sou muito mais responsável com a minha vida. Não é que eu posso fazer qualquer coisa com o meu corpo, né? Não é que eu posso cometer qualquer tipo de pecado só para que a graça de Deus invada a minha vida. Não, senhor e não senhora. Não é? Nós estamos aprendendo aqui que quando a gente aceita e entende essa mensagem da graça, nós somos mortos para o pecado. O pecado está morrendo a cada dia e nós estamos vencendo o pecado cada dia, em nome de Jesus. Então, a outra questão que eu tirei aqui do John Stott, que eu gosto muito dele, é o seguinte: o maior segredo de uma vida santificada está na mente. O maior segredo de uma vida santificada está na mente. E aí ele fala de novo: precisamos relembrar, ponderar, compreender, registrar essas verdades até que elas se tornem parte tão integrante de nossa mente que um retorno à antiga vida seja algo inconcebível. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, os primeiros 14 versículos desse Romanos 6 nos diz o seguinte: não pense em voltar atrás. Não pense em voltar aos seus hábitos antigos. Não pense em retroceder. Prossiga no caminho, prossiga no caminho da graça, prossiga combatendo essa fúria do pecado dentro de você. Continue combatendo o pecado e vencendo e controlando. Você precisa controlar isso, não o pecado controlar você. Continue. Deixa esse velho homem para lá, essa velha mulher para lá. Não chame de novo essa pessoa para viver, para ressuscitar que nem um zumbi aí na sua vida. Deixa essas velhas práticas para lá. Olha só, vou contar um outro testemunho aqui que é muito interessante, né? A gente, quando se converte de verdade, como é que as práticas elas mudam, né? Eu conheço uma senhora que quando ela brigava com os filhos, ela gritava muito, gritava e era só uma gritaria, aí falava alto. Ela se converteu, é outro tipo de conversa dentro de casa. Ela fala até baixo agora, gente.
Você já conhece alguém assim? Que era muito escandalosa, brigava com todo mundo, falava muito alto, só gritava com os filhos e tal. E aí se converteu. E com o passar dos anos, até o tom de voz, ela baixou o volume, gente. Vocês já conhecem pessoas assim? Vocês têm contato com pessoas desse jeito? Pois bem, gente, quem faz isso é a obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nós. A pessoa entendeu o que é graça, entendeu o que é viver para Deus e morrer para esse mundo, morrer para o pecado, e aí não vive uma vida pecaminosa. Gente, o que mais entristece a gente como servo de Deus, que convive numa comunidade, onde pessoas estão ali na mesma comunidade e a gente convive com pessoas que infelizmente pensam que estão enganando a gente, na verdade, estão vivendo uma vida tão dúbia e essas pessoas pensam que enganam a gente. Mas nós temos o Espírito Santo, o espírito de discernimento. E infelizmente a gente vê que a prática não combina com o que ela fala, com o que ela fala que crê. Então, em nome de Jesus, gente, vamos nos arrumar, vamos nos acertar. Deus está nos preparando. E assim como eu fiz essa oração, eu creio, eu quero me colocar na disposição do Senhor. Nós estamos nos preparando para Deus nos colocar na frente de batalha. Quando acabar essa pandemia, as coisas vão voltando ao normal, mas a nossa vida não pode voltar ao normal. Chega, chega. Coisas práticas, velhas para trás, morreram. Nós vamos morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. É isso que eu gostaria de comentar com vocês essa noite. Para que Deus abençoe a sua vida tremendamente, te dê um final de semana abençoado, sem velhas práticas, só com novidade de vida. Com Deus é tudo novo, né, gente? Só novidade de vida. Vamos marchar para frente, não desista, vamos conseguir, nós vamos continuar aí investindo a nossa vida, investindo a nossa saúde, a nossa mocidade, tudo que a gente tem agora nesse momento, investindo no reino para a obra de Deus. Vamos orar? Eu quero pedir que você coloque aí no chat seus pedidos de oração. Nós estamos anotando segunda-feira, nós estamos aí com a lista de novo, nós estamos atualizando toda segunda-feira a lista. Então, se você já recebeu a sua bênção, a sua resposta de oração, também compartilha com a gente, tá bom? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada, meu Deus, por mais essa semana que nós passamos estudando a tua palavra. Muito obrigada por este livro que nós temos acesso. Muito obrigada por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu à sua igreja em Roma. Senhor, que tanto nos ensina também. E nesta noite, Senhor, foi muito claro para nós, dizendo que nós não podemos parar de lutar, Senhor, para avançarmos e não pensarmos em voltar, Senhor Deus, com velhas práticas, práticas que não agradam ao Senhor, que não combinam com a nossa vida, que nós decidimos a viver com Jesus. Senhor, eu não sei em que área a minha irmã, o meu irmão estão tendo dificuldade, Senhor, e às vezes vem aquele velho homem querendo aparecer. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe, mas nos ensina, Senhor, a matar esse velho homem, que ele não ressuscite jamais, que ele morra a cada dia, aqueles desejos, o pecado e assim o prazer desses pecados. Por favor, meu Deus, nos perdoe, continue limpando a nossa vida para que possamos chegar diante do Senhor com um cheiro agradável e não com cheiro de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, continue fazendo a tua obra maravilhosa em cada um de nós, quebrando o nosso coração de pedra e nos dando um coração sensível à tua voz, obediente, Senhor Deus, às tuas ordens. Eu quero te pedir agora para todas as mulheres, Senhor Deus, que estão agora nesse canal, que o Senhor abençoe cada uma, Senhor Deus, livrando-as de todo o mal, livrando-as, Senhor Deus, dos pensamentos maus, Senhor, da maldade dos malfeitores. Quero te pedir pelos homens também que nos acompanham. Senhor Deus, dê a eles sabedoria, força, dê a eles muita saúde, Senhor, e muita autoridade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós fazemos essa oração porque nós muitas vezes precisamos nos agarrar mais no Senhor, porque existem dias que são dias maus, dias difíceis, e às vezes é natural, Senhor, a gente pensa em desistir, em parar,
Mas em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a prosseguir. Espírito Santo, continue falando conosco, tocando no nosso coração, limpando a nossa mente, limpando, Senhor Deus, nossas mãos, nosso ouvido, para que entendamos e ouçamos a tua voz. Senhor, continue nos abençoando, nos dê um restante de semana na tua presença, na tua paz. Que amanhã, Senhor, é o primeiro dia de uma nova semana que se inicia. Que seja um domingo abençoado. Meu Deus, não estamos vivendo dias conforme a gente gostaria, Senhor. Estamos sentindo falta dos nossos familiares, isso com certeza, falta de toque. Mas, Senhor, em tudo nós queremos te dar graças, porque esta é a tua vontade, Senhor. Então, que amanhã, que é o dia do Senhor, que possamos nos curvar a Ti, agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor, de onde nós tiramos tudo o que nós precisamos, Senhor. E eu quero te agradecer, porque o Senhor nos dá tudo e muito mais abundantemente ainda do que nós necessitamos e precisamos. Muito obrigada, meu Deus. Nos dê o restante de noite abençoado. Proteja as minhas irmãs, Senhor, que estão sozinhas agora nesse momento. Proteja os meus irmãos que estão sozinhos agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau, gente. Até segunda-feira, se Deus quiser. Romanos 6, a partir do 15. Beijo, tchau, tchau.